Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode transformar a sua vida, a sua autoestima. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, para refletir e não faz ideia, mas o hábito de fazer afirmações positivas acerca de você pode mudar a sua vida. E, gente, eu falo isso pra vocês porque eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu achava defeito em tudo e em todos. Eu era aquele tipo de pessoa tóxica que desmerecia todo mundo, colocava todo mundo pra baixo. Se alguém chegasse pra mim e falasse, vou fazer uma dieta, eu dizia, até parece que tu vai conseguir. Isso era algo natural pra mim. Eu fazia afirmações negativas acerca de mim e acerca dos outros, porque eu fui forjada em ambientes assim, que me tornaram assim. Eu sempre fui uma pessoa que sofreu muito bullying, uma pessoa que foi muito perseguida ao longo da vida. Tudo pra mim sempre foi muito ruim, a minha vida foi bem difícil. Eu passei por muitas humilhações. Então, os ambientes negativos me forjaram como uma pessoa negativa. Só que eu entendi que a gente pode mudar o curso da nossa vida, a gente pode mudar as coisas, não aceitar, não se conformar com certas situações que nós passamos, vivemos, e eu consegui me moldar por meio da palavra. Porque eu fui entendendo que eu não poderia ser alguém assim, porque não é bom viver com alguém assim, não é bom viver com uma pessoa tóxica. Pessoas boas não suportam ficar perto de pessoas tóxicas, porque faz mal. Então eu era esse tipo de pessoa. E eu decidi não ser mais. Porque não é porque eu cresci em ambientes assim tóxicos, desestruturados, que eu preciso reproduzir isso em minha vida. Eu não preciso manter esses padrões na minha vida. Eu posso fazer tudo diferente. Eu posso fazer com que coisas diferentes aconteçam em minha vida, coisas boas, coisas excelentes. Eu comecei a transformar a minha vida por meio da palavra, por meio de afirmações positivas. E olha, eu vim de uma realidade bem difícil, que eu achava que nada iria acontecer nunca, que eu nunca conseguiria nada na vida. Dentro desse contexto, eu comecei a mudar a minha realidade. Como? Com as palavras. Quando eu comecei a entender que eu poderia tornar tudo positivo ou negativo por meio da palavra, eu comecei a aplicar a palavra em minha vida de um modo positivo e mudar a minha história usando as palavras. Você já se pegou em algum momento falando coisas negativas acerca de você? Às vezes tu está fazendo algo ali, aí você está fritando alguma coisa, por exemplo, no fogão. Aí o negócio cai, ou o negócio queima, aí você começa a chamar um monte de coisa ruim, aí você está tentando fazer algo e não consegue, aí você começa a falar que é burro, que não consegue, que não tem potencial, você começa a verbalizar um monte de coisa ruim para você por conta da circunstância do momento que está te induzindo a falar coisas negativas, porque a circunstância ali que está acontecendo é negativa, e você acaba ali ficando negativo, se tornando uma pessoa negativa, porque a cada vez que acontecem coisas negativas em sua vida, você começa a afirmar coisas negativas sobre você. Então, não sei se você já se pegou nessa situação, mas assim, isso acontecia muito comigo. Hoje, que eu entendo o quanto as palavras têm poder, então se eu falo coisas boas para mim, acerca de mim, aquilo vai se concretizar. E se eu falo coisas ruins, aquilo também vai se concretizar, porque as palavras elas têm força. Então, quando eu comecei a entender isso, eu pensei, preciso parar de ficar falando coisas negativas acerca de mim. Hoje eu levo isso bem a sério, tanto que cada vez que acontece algo que eu vou afirmar uma coisa ruim, eu já paro assim, opa, não posso falar isso, porque isso daqui vai atrair coisas ruins pra mim. Eu não consigo mais ficar falando assim, coisas negativas, nem pra mim e nem para os outros. Ainda que a pessoa tenha me feito mal, me feito alguma coisa ruim, é sobre ela, não é sobre mim. Ela está mostrando quem ela está explanando o que ela tem dentro de si, ela está colocando isso para fora. Então, eu tenho cuidado até com relação a isso aqui, até com o que eu falo, com o que eu desejo, para alguém que me fez mal, ou que me faz mal, que tenta me prejudicar. Eu tenho cuidado com isso aqui também. Então, nós percebemos que os ambientes podem nos tornar pessoas negativas. As circunstâncias que nós vivemos ali ao longo da nossa vida, do nosso dia,
podem nos tornar pessoas negativas e nós precisamos estar atentos e ter cuidado com isso aqui. E eu sei que tem momentos que está tudo dando errado, nada de bom está acontecendo, é assim. Tem momentos que nada de bom está acontecendo em nossa vida. Sem emprego, às vezes faltando coisa dentro de casa, com contas atrasadas, devendo a um monte de gente. Como é que você vai conseguir ser positivo assim? E aí você pode pensar, falar é fácil para ela falar isso, porque não é ela que está passando os meus problemas. Então, para ela é muito fácil falar que eu tenho que ser uma pessoa positiva passando por tanta situação difícil. Mas eu quero te dizer que eu já passei por essa fase aí de estar tudo dando errado, assim, está na pior. E eu parei e pensei assim, se eu começar a reclamar, não vai resolver o meu problema, já está tudo ruim. Se eu falar coisas ruins, vai piorar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar a afirmar coisas positivas para que tudo possa começar a fluir. E assim eu fiz. Inclusive, no livro O Poder do Subconsciente fala sobre isso. E eu estava lendo esse livro na época e eu decidi ser uma pessoa positiva, não importasse o que estivesse acontecendo. Eu queria ser uma pessoa positiva. Eu queria verbalizar coisas positivas para que tudo começasse a fluir em minha vida. E assim eu fiz. E acreditem, assim levou meses para que as coisas começassem a se desenrolar. E eu confesso que no início eu fazia assim sem fé, não vou mentir, eu não acreditava. Eu achava que eu iria fazer e que aquilo que eu estava lendo dava certo para aquele povo ali, mas que para mim não daria certo. Só que quando eu comecei a afirmar coisas positivas, que eu percebi que o ambiente, a atmosfera mudava, as coisas mudavam, assim o ar ficava diferente, ficava mais leve, e depois isso começou a se evidenciar no mundo físico. Então, assim, a palavra é muito poderosa. Não fale coisas ruins acerca de você, não fique fazendo afirmações negativas, não fique falando coisas que te colocam para baixo, que te projetam para baixo, porque isso é ruim para você. Você só perde, você não ganha nada e não vai resolver o teu problema. Foi essa mentalidade que fez eu começar a mudar e a sair daquele processo difícil que eu estava vivendo naquele momento. E comecei a avançar. Por quê? Por conta das palavras. Então, se você começa a falar, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente para isso, eu não sou digno de ter essa vaga de emprego, eu não vou conseguir me formar porque é muito difícil. É isso que vai acontecer. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Como você imaginou em sua alma, assim será. Então, se você imagina, se você projeta em sua cabeça que vai acontecer coisas ruins, que não vai dar certo, que não vai acontecer, é isso que você terá. E eu percebo que a cada vez que eu me comporto assim, falando coisas ruins e acreditando que não vai dar certo, que não vai fluir, é exatamente esse resultado que eu tenho. Mas quando eu começo a pensar que vai dar certo, que vai fluir, que vai acontecer, aí, gente, o negócio começa a andar. Isso é muito real. Eu não acreditava quando eu comecei, não vou mentir. Volto a afirmar que eu não acreditava. Mas quando eu comecei a fazer, a pôr em prática, e eu percebi que tudo começou a acontecer, eu pensei, isso aqui dá certo, eu preciso compartilhar com outras pessoas o quanto as nossas palavras têm poder. Então, se caso você está em uma empresa, por exemplo, e você vê que o seu chefe fica te desmerecendo, te colocando para baixo, os seus colegas de trabalho te prejudicam, falam mal de você, não gostam de você, pare de pensar que o problema é você. Às vezes você pode não estar sendo tão habilidoso em alguma coisa, mas você pode melhorar. Ou talvez você está entregando o seu 100% e para aquela pessoa ali é 50%, mas para você não é 50%, é 100%. Aquele é o máximo que você consegue entregar ali dentro do seu trabalho. Então, se você tem convicção de que você está fazendo 100%, mas a outra pessoa pensa que você está dando 50%, aí é problema dela. Você não pode mudar a cabeça do outro. Então, aceite que aquele é o seu 100. Eu já cheguei a entregar trabalhos ao longo da minha vida, coisas que eu fiz em muitas áreas, que as pessoas olharam para mim e disseram, é só isso, você só pode dar isso. Só que, para mim, aquele foi o meu máximo, aquele foi o meu melhor. Então eu não me excedo. Se eu sei que eu entreguei o meu melhor naquilo ali, ok, foi o que eu pude entregar, é o que eu posso entregar, é o que eu consigo. Se eu puder melhorar em alguma coisa e eu for instruída para isso, eu vou fazer, eu vou me aperfeiçoar, eu vou evoluir,
Mas assim, se eu sei que o que eu posso entregar é só aquilo ali, e eu estou fazendo 100, é isso. Então pare de ficar falando coisas ruins acerca de você por conta do que os outros falam sobre você. Aprenda a se enxergar como você é, de fato. Então não permita que as circunstâncias negativas que acontecem ao longo da sua vida, do seu dia, definam quem você é. Você tem que ter a convicção de quem você é. E quando você não sabe quem você acaba permitindo que outras pessoas te definam. É por isso que eu sempre falo sobre a importância de você entender quem você é, de você saber qual a sua identidade, ter a convicção de quem você é. Porque quando você não sabe, outras pessoas chegam assim, falam coisas sobre você e você acredita naquilo. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Então, quando você abre a sua boca e fala que você não consegue, que você não merece, que você não vai chegar no lugar que você quer chegar, que você sonha, você está colocando uma barreira aqui, um limite. Você está se auto-sabotando. Ao invés disso, use eu posso, eu consigo. Lembra que falar coisas negativas não irão resolver o teu problema. Então guarda isso. Sempre que você pensar em falar coisas negativas, fazer afirmações ruins acerca de você, lembre-se que isso não vai resolver o teu problema. Isso só vai intensificar o problema. As afirmações positivas, elas vão ajudar a fortalecer a sua autoestima, você ganha mais confiança, porque você pode até as coisas estarem fluindo muito mal, só que você consegue ter essa convicção de que você vai se superar, porque você está ali confiante. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, assim, para me expressar em público. Quando o professor falava assim para mim, vai ter uma apresentação de seminário, pronto. Eu já começava a não dormir daquele dia em diante, porque eu tinha muita dificuldade em falar em público. Só que eu comecei a mudar isso como? Fazendo afirmações positivas, falando que eu consigo, que eu posso. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que hoje, quando eu preciso me expor em uma situação de falar em público, ainda que eu fique nervosa, eu consigo fluir bem por conta das afirmações que eu faço sobre mim já faz algum tempo. Então eu consigo fluir. Quando eu preciso ministrar na igreja, eu percebo que é como se eu estivesse anestesiada ali. Falo, eu vou fazer, eu começo a estudar, eu começo a escrever, me preparo. Eu só consigo perceber depois que eu finalizo ali que eu fico, nossa, que loucura, eu acabei de ministrar aqui a palavra, nossa, que estranho, eu consegui fazer, eu consegui falar, deu certo. Por quê? Porque eu já tenho essa confiança, porque eu trabalho isso em mim constantemente. Então a palavra tem poder, por mais que você não pare para pensar sobre isso e não perceba, mas quando você afirma coisas negativas sobre você, aquilo ganha força. E quando você afirma coisas positivas sobre você, aquilo também ganha força. Então tire o negativo da sua vida, tire a negatividade, comece a afirmar coisas boas. Eu posso, eu consigo, eu vou me superar, eu acredito no meu potencial. Quando você tiver algo para fazer e estiver muito nervoso, comece a afirmar. Eu consigo, eu posso, eu vou conseguir fazer. Você vai ver que vai ficando mais fácil do que se você começar a falar que não dá, que não vai. Só faz uma experiência e aí depois você me conta. Faz uma experiência, só um teste para você ver como que vai funcionar o seu dia quando você começar desde cedo a fazer afirmações positivas acerca de você. Acorda, olha no espelho e começa a se admirar, começa a falar que você é uma pessoa de potencial, enxergue suas qualidades, como eu falei no vídeo aqui de exercícios para o autocuidado emocional. Começa a se valorizar, comece a enxergar as possibilidades boas em sua vida. Comece a se enxergar chegando a lugares que você até pensa que não consegue, mas você consegue. Então comece a enxergar isso. Eu estava em uma situação assim há um tempo atrás que estava tudo dando errado. E hoje eu paro e penso, nossa, eu estou vivendo coisas que eu afirmei lá atrás. Eu tinha o hábito de deitar assim na cama, eu queria muito estar em uma casa, assim, um ambiente como eu estou hoje. Eu queria ter a minha casa, o meu cantinho de paz. E aí eu deitava assim, antes de dormir, e começava a me imaginar dentro da casa. E eu ficava assim falando, eu estou em minha casa agora. Eu estou dormindo bem, acordando bem, eu estou em paz, eu estou plena, eu estou executando meus projetos, meus trabalhos dentro da minha casa. E eu comecei a falar. E assim,
Isso aconteceu meses depois, começou a fluir. E hoje eu estou vivendo coisas que eu verbalizei lá atrás, sendo que eu vivia dentro de uma realidade bem difícil, mas por conta das coisas positivas que eu comecei a verbalizar, a minha vida começou a mudar. Então isso aqui faz diferença total, por mais que tu não perceba, mas isso pode mudar a sua vida, as suas palavras. Não custa nada você abrir a boca e falar coisas boas acerca de você e dos outros. Tudo melhora ao seu redor. Então comece a fazer isso para você ver o quanto que as coisas irão mudar para melhor em sua vida. Insira palavras positivas em sua vida e você vai ver o quanto que as coisas irão melhorar para você. Eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Compartilha com mais alguém que está precisando ouvir isso aqui. E Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.